Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar a divulgação do vídeo. Bom, galera, tem muita notícia de bastidor, mas muita notícia de bastidor. Presta bastante atenção até o final do vídeo, principalmente para quem admira o trabalho do Alexandre Pássaro. Ele vai contar tintim por tintim alguns bastidores e vocês vão entender bastante a maneira dele trabalhar, beleza? Ele deu uma entrevista muito interessante essa semana para o Globoesporte.com e eu trouxe para vocês uns tópicos aqui muito importantes. Primeiro, ele vai contar como se deu a negociação dele para vir ao Vasco. Inclusive, disse que quase foi para outro clube. Quando o Jorge Salgado o convida para trabalhar no Vasco, ele já estava em conversas com outro clube e chegou, inclusive, visitar as estruturas desse outro clube. Confere aí. Eu estava no Maracanã, coincidentemente. Eu estava no Maracanã porque na época o São Paulo era dia 26 de dezembro. São Paulo estava jogando contra o Fluminense, estava no intervalo do jogo. Me ligou o número 021, eu não costumo atender número desconhecido, não atendi. Aí me deixou um áudio, aí era o Salgado, era o presidente, né? E à tarde, na verdade, uma pessoa ligada a ele já tinha perguntado se podia passar meu número para ele. Eu falei que sim, mas enfim, nem tinha levado a sério, nem tinha me ligado que poderia ser, inclusive, no mesmo dia. E aí eu estava ali no intervalo, no Maracanã, e ele me ligou, a gente bateu um papo ali durante o intervalo, até saí do vestiário para falar com ele, mas um papo super rápido. Ele disse: quando é que você volta, né, para São Paulo? Eu disse: não, avião fretado, assim que acabar o jogo a gente já vai embora para São Paulo. Ele falou: pô, mas não tem como você ficar, fica aqui porque vai ser... Eu queria bater um papo contigo amanhã e tal. E eu acabei ficando no Rio, voltei para o hotel que a gente estava, dormi no hotel. No dia seguinte eu passei praticamente a manhã toda ali com o Salgado, e até a minha decisão final, que foi na quarta-feira. Já tinha um outro clube que eu estava, enfim, que eu já estava conversando. Inclusive na segunda-feira eu fui visitar esse outro clube, passei o dia com o presidente, com o vice desse outro clube. E aí, pô, pensando, falando com muita gente, entendendo quem eram as pessoas da gestão, né, quem era o Salgado, eu acabei tomando a decisão na quarta-feira, que foi na quarta-feira, na hora do almoço, né, que foi inclusive o meu último jogo lá no São Paulo, que foi o jogo contra o Grêmio. Aí já era, se eu não me engano, dia 30. E foi tudo muito rápido, porque dia 30 eu tomei a decisão e no dia 1º de janeiro eu já estava aqui. Meu voo saiu 5 horas da tarde de São Paulo. Então foi uma coisa muito rápida, mas acabou sendo emblemático, assim. Eu lembro muito bem que eu estava no Maracanã, acabou sendo uma coisa bacana que eu nunca vou esquecer. Bom, e outro tópico que eu achei bem interessante na entrevista, ele falou dos bastidores da contratação do Sarrafiore. Foi mobilizado um batalhão ali para tentar convencer o jogador. Germancano entrou no circuito, esposa do Germancano entrou no circuito, o Zeca teve conversa com os diretores do Inter e após saber que realmente hoje o Vasco está pagando salários em dia, o jogador topou vir ao Vasco. Mas é interessante a gente ouvir um pouco dos bastidores da concretização nessa contratação. Falei com o pessoal do Inter, com o Paulo Brax e com o David, que são os diretores lá, que são meus amigos. A coisa aconteceu muito rápido. O Cabo falou com o Sarrafiore, depois eu falei com o Sarrafiore. Ele se encantou com o projeto, teve propostas aí ao longo desses 2, 3 anos de muitos clubes de Série A e Série B, mas não estava convencido na mudança, no projeto. Acho que ele bateu um papo com o Zeca. Eu botei o Cano para falar com ele. O Cano já tinha falado com o Cuesta, porque a gente sempre tira referências. O Cuesta falou muito bem do Sarrafiore. E depois o Cano falou com o Sarrafiore. A mulher do Cano já falou com a mulher do Sarrafiore. Enfim, botei os argentinos para se falarem que ia encurtar o nosso processo. Ele se convenceu. E aí agora, domingo, ele chega aqui no Rio de Janeiro. Na segunda já está treinando conosco. E é mais um daqueles jogadores que a gente, assim como o Marquinhos Gabriel, como o Zeca, como o Léo Jabá, como tantos outros, que tinha essa questão de jogou pouco ultimamente. E hoje, se a gente pegar, talvez o Zeca, ele já fez a mesma quantidade de jogos que ele fez no Bahia na temporada inteira passada. Ele já fez aqui em 2, 3 meses. É isso que a gente pretende também fazer com o Sarrafiore, que ele seja mais uma peça dentro do nosso elenco. Se vai jogar, se não vai, aí é com o Marcelo. Mas a nossa ideia é fortalecer e etc., que a gente
entendeu que vai ser importante na nossa sequência aí. Bom, vamos falar agora de vazamento de notícia, principalmente de reforços. Vocês estão vendo que o Vasco está fazendo um trabalho muito bom, consegue blindar ali as negociações e o nome só vaza quando já está acertada a contratação. Muitas das vezes nenhum veículo, ninguém especula, nem fala de alguma negociação. Quando vai ver, o Vasco já anuncia de cara lá e pega todo mundo desprevenido. Isso é um trabalho proposital. O Alexandre Pássaro vai explicar o porquê que ele blinda, ele faz de tudo para não vazar e qual é a importância e os benefícios que isso tem para o Vasco. A minha estratégia aqui já tem uma dificuldade financeira, a gente já tem uma dificuldade de estar na Série B. A gente tem uma fortaleza que é trabalhar no time também do Vasco, que acaba ajudando muito as contratações. Assim, todo e qualquer nome que saia pode nos atrapalhar muito. Então, para mim, do ponto de vista, eu tenho que pensar no Vasco. E pensando no Vasco, quando um vazamento de uma contratação não me ajuda e só pode me atrapalhar, eu tenho que fazer de tudo para proteger essa informação. Eu aprendi diferente de talvez outros dirigentes que vazam informação para ver se a torcida aprova, para ver como é a repercussão, se a repercussão foi boa eu celebro, se a repercussão foi ruim eu tiro o pé. Mas eu confio muito na minha convicção, né? Eu tenho, acho que, muita convicção nas coisas, né? E é isso que me baseia. Então, eu não fico muito preocupado se a repercussão está boa, se está ruim. Eu estou preocupado com a nossa vida, com o nosso futuro, com o que vai acontecer. Então, eu me preocupo muito com isso, porque me atrapalha. E mais do que isso, assim como tudo na vida, no futebol também é uma relação de expectativa e realidade. E, às vezes, quando se tem uma questão de expectativa alta que não vai se concretizar, isso atrapalha o nosso trabalho. Bom, galera, nesse bloco vamos trazer um pouco aí de bastidores da venda do Thales Magno, mas antes se liga, você que acompanha aqui o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo. Cara, a OneFootball é espetacular. Se liga em todo o serviço que ela te presta de graça na palma da sua mão. Baixando o OneFootball, você tem notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu, além também de ver jogos do campeonato alemão totalmente de graça. E o mais bacana, pode estar personalizando o aplicativo com o seu clube do coração. E aí toda vez que tiver uma notícia do Vascão, a OneFootball manda uma notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço e deve ser um grande amigo seu agora para esta Série B. Você vai ter dados estatísticos, tabela e pode acompanhar os jogos em tempo real também ali. Vem, quem baixa o OneFootball não consegue mais vencer. O link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, falando ainda sobre vazamento, falamos de contratação, vamos falar de saída. Segundo o Alexandre Pássaro, a negociação do Thales não podia vazar de jeito nenhum e tudo realmente ficou sob sigilo. A gente só veio saber da venda após a concretização, porém a negociação já acontecia por 2 meses. O Thales, inclusive, tinha ido a Nova York e ninguém ficou sabendo. E ele vai contar o bastidor da conversa, de uma aula que ele deu meio de espião ali pro Thales se camuflar e conseguir embarcar no aeroporto para ir para Nova York sem ser reconhecido. Tá bem engraçada essa história. No começo das negociações com o Thales, talvez 2 ou 3 pessoas sabiam, que era o Salgado, o Luiz Melo e o Adriano, né, que são as pessoas que estão mais ligadas diretamente ao assunto. Eu sempre falo com o Salgado e falo muito também com o Luiz, que acaba sendo nosso CEO, nossa ligação para todo mundo, mas eu sempre falo muito com o Salgado. E o Salgado, ele tem uma cultura de cada um na tua área. Então, se o Salgado me diz, olha, Pássaro, pode comunicar esse, eu vou seguindo. Então, lá no começo, tinham 2 ou 3 pessoas que sabiam. Na última semana, talvez já tinha umas 8, 9 pessoas que sabiam. Por quê? Porque em algum momento a gente teve que envolver o Zeca, diretor jurídico, em algum momento a gente teve que envolver o Anderson, gerente financeiro, porque tinha a questão dos pagamentos. Em algum momento a gente teve que botar a pessoa do RH. Em algum momento eu tive que colocar as pessoas que trabalham comigo, o Fabiano, o Rodrigo, o Cabo dentro do CT talvez tenha sido o primeiro a saber, porque, enfim, eu precisava dividir com ele essa questão, mas com muito cuidado, porque, de fato, era uma negociação que não podia vazar, de jeito nenhum, e a gente teve muito cuidado com isso. O Thales também foi muito... o Thales também já estava sabendo há algum tempo e conseguiu segurar essa informação. E aí teve, sim, a nossa preocupação aí com a questão do aeroporto, com a questão da viagem, né? Porque o Thales tem aquele cabelo dele, é alto, enfim, chama atenção. Normalmente usa aquelas roupas de jogador de futebol. E no sábado, quando ele assinou o contrato comigo na minha sala, sábado, depois do treino, a gente treinou de manhã, porque o jogo era domingo de manhã, né? No sábado eu falei com ele, meio que dei uma aula para ele, falou, Thales, amanhã você vai inteiro de preto,
você vai de máscara, você vai de boné enterrado na cabeça. Ah, eu vou de óculos. Eu falei, não, você não vai de óculos, tá à noite, cara. Você não vai de óculos, aí você vai chamar a atenção pelo outro lado. Daí eu falei, que tênis que você vai? Ele falou, eu vou com esse daqui que eu tô. Ele era um tênis rosa, todo pintado. Eu falei, não, tá, um outro, mais simples e tal. E mesmo assim reconheceram ele na fila do raio-x. Então, aí falei com o Luiz Melo, que viajou com ele, eu e o Luiz Melo combinamos, falei, vocês vão ser os últimos a entrar no avião, senão vocês vão entrar antes, vão ficar na fila, vão ver um monte de gente. E aí, curiosamente, quando eles chegaram lá em Nova York, vazou de dentro do New York City, até os diretores me ligaram, pediram desculpa, vazou de lá, porque aí, ele chegou, começou a fazer exame, ele já tinha feito exames aqui, né, mas fez exames com os médicos de lá. Mas é aquilo que eu digo, assim, quando a coisa está sendo tratada num alto nível, a gente está falando de Grupo City, a gente está falando de Vasco da Gama, a gente está falando de profissionais bons do lado de lá, é mais fácil de que a gente não vaze as coisas. E aqui no Brasil, a gente se surpreende muito com isso. E eu, lá fora, tenho acostumado que é muito difícil que as coisas vazem lá antes do momento, né? Eles fazem a coisa bastante sigilo. Lá eles não têm essa cultura, não do jornalismo, né? Mas de quem busca as notícias, de ficar tentando adivinhar as coisas. Bom, galera, vamos falar de redução da folha salarial do Vasco. O Alexandre Pássaro vai falar que o Vasco tinha uma folha salarial totalmente assim surreal, fora de seus padrões, e ele vai comentar sobre a redução dessa folha e dar um pouco mais de detalhes. Presta bastante atenção nesse tema aí, que inclusive é inadmissível com esse montante que o Vasco gastava, o Vasco ter ido parar na Série B. Foi um completo assim descaso e mau uso dos recursos também. A folha do Vasco, se eu considerar funcionários, jogadores e etc., hoje a folha nossa, se eu não me engano, em dezembro era de 10,8 e hoje é de 5,2. Então uma redução mais do que de 50%. E a folha do futebol hoje, se a gente falar em valores brutos, ela está girando em torno de 2,5 milhões de reais. Uma folha de cerca de 2,5 milhões de reais. A folha do futebol profissional, do nosso elenco, né? Sem contar os acordos, sem contar tudo isso. Mas a folha daquele 30 dias, daquele mês a mês, do futebol está em cerca de 2,5 e do clube, se eu não me engano, está em cerca de 5,2, mas cada mês cai. O Vasco era... ninguém precisa... enfim, saber fazer conta para saber que o Vasco, com uma folha de quase 11 milhões de reais por mês, com funcionários, com tudo, era impagável, impraticável, enfim, não dava para ficar de pé. Bom, rapaziada, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse girão de notícias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe a sua opinião aqui embaixo. Se for a sua primeira vez por aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai sair aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Eu, com a Gama Mendiguinho, volta Vasco. Tamo junto, valeu! Fui!